Olha, galera, hoje eu estava falando com o seu Felipe José, grande parceiro de anos já de trabalho aqui em Santa Catarina, e nós professores, a gente conversa muito, a gente, né, não tem às vezes com quem desabafar, e a gente desabafa uns com os outros na sala dos professores. Tanta coisa nós falamos, de cada um de vocês nós falamos. Ah, fulano, pô, cara, que sujeito bacana, como é dedicado, ou por ciclano, que bicho atravessado aquele, né, cara? Pô, que vadio. A gente fala em todos vocês. Fala se vocês têm problemas familiares ou não. A gente discute a vida de vocês, como a gente se preocupa com vocês. E hoje eu tava me desabafando ali, né, cara? Pensando comigo, porra, cara, me dedico tanto, faço tudo que eu posso, e às vezes percebo que tô dando aula para meia dúzia de 3 ou 4, né, cara? Eu percebo que dá uma turma de 40, 50, tem 3, 4 que aprendem de verdade, que ficam bons em física. Mas a grande maioria fica muito meia boca. E alguns mesmo não aprendem nada, não conseguem absorver. Mostrando aquilo que eu já te disse, que esse método de ensino é nojento. Está para acabar. Mas eu adoro dar aula. Tu vê, apesar de saber que muitos de vocês não vão conseguir absorver as minhas ideias, né? Eu insisto, eu sou romântico. E o novo é sempre mais gostoso, é o que dizem. Novo! Como é que nasceu a ideia de velocidade mesmo? Gabritinhas, Galilei, usando como relógio. Usando o coração como relógio. Putz, cara, quando eu lembro dessa história eu fico louco, porque eu fico pensando, né? Eu sou um retardado. Porque o cara em 1600 teve essas sacadas. Eu em 2014 mal e mal consigo compreender aquilo que ele já tinha inventado em 1600 e pouco, né, cara? Meu Deus, como uma pessoa que estuda, né, ela fica anos-luz na nossa frente. Incrível. Aí tu imagina, Galileu Galilei chama os alunos, um deles era Torricelli, que, né, virou um gênio, mais um gênio da ciência, aluno de Galileu. E aí ele chamou lá a galera, explicou a ideia das cabritinhas, mandou vendar, lembra? Mandou vendar o olho, usando o coração como relógio, ele sabia a posição das cabritinhas, e aí ele ia lá e impressionava os alunos, né? Estão na árvore tal. E a galera, o mestre previu o futuro. E assim ele ia passando de maneira lúdica a ideia para a gurizada. No bosque, né, cara? Não tinha livro, não tinha caderno, não tinha carteira. Era natureza e fala e raciocínio. Às vezes um desenho na areia, né? Loucura! Aí imagina um aluno mais do mal. Pega uma pedrinha. O mestre se venda, as cabritinhas tranquilinha, passeando. O aluno do mal pega e taca-lhe uma pedra na cabritinha. As cabritinhas saem correndo, né? E aí o Galileu se achando o máximo. Elas estão na 32ª árvore. E a galera, o mestre errou. Elas estavam lá na porteira já do estábulo delas. Claro que isso acontecendo, Galileu ia ficar atravessado na garganta com essa ideia, né? É óbvio que ele sabia que alguém tinha sacaneado ele, é óbvio. Mas ele não estava preocupado com o fato do babaca ter sacaneado ele. Ele queria compreender como descobrir a posição das cabritinhas mesmo quando elas mudam de velocidade. Porque antes elas estavam na mesma cadência sempre, né? Quando o cara jogou a pedra, elas começaram a correr, mudaram de velocidade. E a ideia que eu te mostrei de velocidade média só serve, essa fórmula só funciona para a velocidade constante. Se a velocidade do cara não for, a fórmula é lixo. Olha o que eu estou te dizendo, esta fórmula só dá para resolver probleminhas onde o sujeito anda sempre com a mesma velocidade. Senão é lixo a fórmula. Galileu ficou sabendo disso, provavelmente com o aluno do mal, o aluno maligno. Mas tu vê, né, uma ideia maligna que acabou resultando numa evolução da ciência. Galileu naquele dia deve ter pensado, preciso descobrir como é que essas cabritinhas mudam de velocidade e como medir esta mudança de velocidade. Mas não seria que nem o exercício da apostila daí, que tu passou aquele 11 lá? Que bonita a tua colocação. Mas aí é praticamente a mesma fórmula, só tem que descobrir qual é a soma do tempo. Olha que bacana a colocação, enriquecedora a tua colocação. Lembram da questão 11, que o cara ficou 120, 1/3 do período, aí foi a 80 mais 1/3, depois a 60 mais 1/3? Esse cara variou de velocidade, não variou? Só que ele variou de uma hora para outra, ele ficou um tempão a 120,
parou, digamos assim, o fenômeno, continuou depois a 80, um tempão a 80, ou seja, ele mudou de velocidade nos diferentes trechos, mas dentro de cada trecho é a mesma. A ideia hoje aqui é diferente, cara. A ideia é eu começar devagarzinho e ir aumentando de velocidade ao longo do percurso. Ah, tem a ver com isso, com aceleração. É um novo conceito físico. Galera, eu tenho certeza que vocês todos, se eu perguntar o que significa velocidade de 80 km por hora, é natural. Poucos seres humanos, mesmo aqueles que são leigos em física, eles conseguem interpretar 80 km por hora. A cada hora a coisa anda 80 km. Se eu falo 20 metros por segundo, claro. Porém, hoje vai aparecer uma coisa nova em nossas vidas, que é aceleração. Essa ideia ela é muito mais refinada, tem que ter humildade para absorver essa ideia. Porque se tu vai seco, tu erra, tu fica iludido pela ideia de velocidade. O que velocidade mede? O quanto o sujeito anda com o passar do tempo. Tu concorda que velocidade mede a mudança das posições com o passar do tempo? Esse ΔD, né, é de certa forma a variação da posição, né? O que a aceleração deve medir? A mudança de quem? Da velocidade. Pelo nosso papo que nós estamos batendo aqui, como introdução, já sacou que o objetivo da aceleração é medir a variação da velocidade. Adivinha a letra para aceleração? A. É justo, né? Não é justo? Não tem problema nenhum, meu. Essa é a posição de space em inglês, né? No cuidado, a apostila usa ΔS, hein, gente? Eu uso ΔD porque eu acho mais adequado e porque a UFSC usa D. E como eu foco na UFSC, a melhor faculdade da região, disparado, anos-luz na frente das outras, é por isso que eu sempre estou focando na UFSC. Eu queria que tu fizesse faculdade, eu queria te encontrar lá na UFSC um dia. Isso vai fazer muito bem para a tua carreira. Agora, olha só. Aceleração é igual. Aceleração mede o quê? Velocidade. A mudança. Velocidade. Então eu escrevo o quê aqui em cima? Delta, variação V de velocidade. Claro. E a gente mede a mudança das coisas sempre usando o, claro, a nossa referência delta. Olha para a fórmula, matematicamente mudou alguma coisa? Matematicamente não mudou nada. Matematicamente é a mesma coisa. Ou seja, quem errava o problema de velocidade vai continuar errando o problema de aceleração. Não vai se curar do além. Quem já acertava, não tem problema nenhum, vai continuar acertando porque a matemática é a mesma. Mas as interpretações são um pouco diferentes. Como primeiro exemplo, vamos pegar aqui um lançamento de um foguete Cabo Canaveral. Tá vendo como ficou pequenininho já? Tá alto pra caramba. Desenha muito, né? Então, ó, tempo inicial, 3 segundos após o lançamento, a velocidade do foguete já era 20 metros por segundo. Num tempo de 7 segundos após o lançamento, a velocidade do foguete já era 100 metros por segundo. O que dá para calcular desse foguete aí? A velocidade e o tempo. Aceleração. A aceleração dá para calcular, né? Eu entendi o que o amigo quis dizer. Qual é a variação da velocidade, já que é final menos inicial? Claro, é 100 que é a final, menos 20 que é a inicial. Qualquer um poderia fazer mentalmente 80 metros por... Menos... Zero, ou TO, tudo bem. 7 menos 3, obrigado pela participação, amigo. 4 segundos, bem light, bem tranquilinho. A igual. A igual. A 80. 80, que é o ΔV, né? Sobre 4, como é simples. Muito parecida com aquela do ETzinho caminhando na beira-mar norte, lembra? Não era? Só que ele estava caminhando, eu sabia as posições e os tempos. Mas matematicamente o processo é idêntico. O único perigo é agora aqui, ó. 20. Não. Legal, porque é metros por segundo dividido por segundo. Isso é uma divisão de fração. É a primeira vezes o inverso.
segunda. Como é que a divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, alguém acertou. Alguém tinha falado metros por segundo ao quadrado. E aqui está o ponto alto da aula. Antes. Agora. O que significa 20 metros por segundo? A cada segundo a coisa anda 20 metros. O móvel anda 20 metros. Cuidado, isso aqui é totalmente diferente. Não tem nada de 20 metros a cada segundo ali. A interpretação correta para 20 metros por segundo ao quadrado é que a cada segundo a velocidade aumenta 20 metros por segundo. Por isso que é metros por segundo por segundo. Resumindo, esse foguete em 3 segundos estava com 20 metros por segundo. Em 4 segundos. 40 mais 1. Não, 200. A cada segundo aumenta 20, né? Se no 3 estava 20, em 4 vai para 40, é só somar 20. Agora, não entendi por que 100. Me apavora o 100. O 100 me dá muito medo quem respondeu 100. Porque eu falei 4 segundos. Não. E nessa hora que eu dou a criticada, não precisa... Porque foram vários que falaram 100, não foi um só. Mas é apavorante. Vou perguntar, em 8 segundos, qual vai ser a velocidade deste foguete? 120. 9 segundos. Metros por segundo. Tu viu que matematicamente é muito parecido o raciocínio. Só que isso é o quanto o cara anda a cada segundo. Isso é que velocidade ele aumenta a cada segundo. Desculpa a demora. Mas não é exatamente isso, ué. A cada segundo ele vai aumentando mais a velocidade. Geralmente menos. Tá pensando que a aceleração está variando, né? Pois é, em algum momento eu falei que a aceleração ia variar? Mas né? Exatamente. no caso de um foguete ela iria, não iria? Na vida real tudo varia a aceleração. Sim. E? Mas daí Aí vai pra faculdade fazer física ou matemática. Não. Acaba só. Nesse caso é para ignorar. Filósofo. Ô galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Na realidade, as acelerações, quando teu pai acelera o carro, tu acha que a aceleração é absolutamente constante? A aceleração, ou a aceleração pode variar um pouco? Ele pode primeiro, meu Deus, vou bater, acelerar um monte para escapar da batida, depois ele pode acelerar menos, concorda comigo? E durante uma arrancada eu posso botar o pé no fundo, sair patinando e dar uma diminuída no acelerador para parar de patinar. E aí a aceleração vai estar variando. Mas quando eu te ensinei velocidade, eu primeiro considerei a velocidade constante ou variando? Constante, porque variando a gente não tinha, era muito difícil para ti. Aí a gente brincou só com velocidade constante, até a aula de hoje, né? Aí na aula de hoje eu fiz tu perceber, caramba, mas o mundo não é velocidade constante, os animais correm e param e dão ré e voltam, né? Aí eu te contei a historinha lúdica do Galileu, que nem deve ter existido, né? Eu já falei que tu é aluno do mal, que avacalhou com o Galileu, tudo invenção da minha cabeça, para ficar lúdico e bonitinho. Aí eu te introduzi a ideia de... Aceleração. E nem discutir a possibilidade de aceleração mudar. Porque mudança de aceleração tu só vai ver na faculdade. Só no curso superior tu vai ver mudança de aceleração. Até aqui no ensino médio, aqui acabou, não vamos falar mais de aceleração. O senhor está querendo me dizer que a física que tu me ensina aqui no ensino médio é só a ponta do iceberg? Sim. A natureza é absolutamente complexa de ser descrita matematicamente. E por isso que tu tens que desconsiderar variações de aceleração. Aqui no ensino médio as acelerações serão sempre constantes. Yeah. Agora olha só. Qual era a aceleração aproximadamente do objeto? Que legal, alguns alunos já lembram que a aceleração que a gente chama de aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Na verdade é 9,8, né, aproximadamente. E varia do Equador para os polos, né? Nos polos é 9,82 e no Equador é 9,75. Então, como estamos mais próximos do Equador do que dos polos, né? A nossa aceleração 10 metros por segundo ao quadrado está bem erradinha. Mas são as simplificações do ensino médio. Para que eu vou colocar uma vírgula e arrebentar a cabeça do aluno se 10 é tão gostoso de pensar, né? Quem é que já esteve em queda livre aí alguma vez na vida? Todo mundo já caiu uma vez na vida, né?
Né? E na hora que está caindo, está em queda livre, né? Na hora da queda ali, né? Agora, quem é que já caiu de queda livre mais de 20 metros? Não. O que tu aprontou? Paraquedas, olha só que maravilha. Paraquedas. Quando o cara pula de paraquedas, nos primeiros segundos tu tá com aceleração de aproximadamente 1 segundo caindo de paraquedas. A partir do zero, vamos supor, que velocidade ele atinge? 10 metros por segundo. 2 segundos de queda? 20 metros por segundo. 3 segundos de queda? 108 km por hora. 30 metros por segundo ou 108 km por hora, em apenas 3 segundos. Só supercarros podem atingir essa aceleração, né? Só Ferrari top, só moto top, para de 0 a 100 em 3 segundos. Queda livre é o bicho. É por isso que é tão emocionante, é por isso que eu já pulei de bungee jump algumas vezes, porque, cara, quando tu te joga lá em cima, tu vê o chão se aproximando numa velocidade, cara, é assustador, é viciante. Queda livre é viciante. Ah, detalhe, o corpo humano, ele não sente velocidade. Tanto que essa bola de terra aqui na qual tu vive está a 100 mil km por hora agora, em relação ao Sol. E tu acha que ela está parada. Loucura, né? O corpo humano sente acelerar. A aceleração é que dá para sentir. Tanto que se o carro tiver a 100 por hora numa estrada sem buraco, que é bem comum no Brasil, tu não sente a velocidade. Tu não sente a velocidade, né, cara? Tu só sente a velocidade quando passa no buraco. Aí tu, opa... Avião, o cara está a 900 km por hora, o copo está ali em cima da mesa, o copo não vibra. E o avião está a 900 por hora. Qual é a parte emocionante de um avião? É a decolagem e o pouso, que é quando está acelerando brutalmente ou desacelerando. Que legal, né, cara? Então cuidado, hein? Não se iluda. Tu pode estar muito rápido e ter a sensação de estar parado. Porque o teu corpo não percebe velocidade, o teu corpo percebe aceleração. Teu corpo percebe a aceleração, qualquer coisa radical, montanha-russa. Tu acha que é a velocidade que deixa a montanha-russa legal? Não. É as mudanças de velocidade, as curvas, tá devagarzinho lá em cima e de repente, queda livre praticamente, né? É isso que é legal. A Dig Tower, né, do Beto Carreiro lá, aquilo é punk. Punk. Como? Praticamente constante, por isso que tu não percebe ela mudando de velocidade. Se ela parar? Se ela parasse, nós sairíamos na velocidade dela. 100 mil km por hora nós teríamos. Não vai parar, começar e desacelerar. A gente ia sentir. Sim, mas teria que ser uma desaceleração considerável. Porque ela sofre, tá? Que assim, ó, galera, não sei se vocês sabem, a velocidade da Terra não é perfeitamente constante, tá? Ela vai de 28 km por segundo a 30 km por segundo. Ou seja, né, vai de 100 mil km por hora a 91 mil km por hora. Só que demora meio ano para essa mudança acontecer. E como ela acontece todo dia um pouquinho, tu não percebe. Até porque nós não percebemos que a Terra está fazendo uma curva em volta do Sol, né? Ô galera, vai fazer a curva, segura, segura. Né? Senão a gente perceberia isso acontecendo. Mas a colocação do amigo é ótima para a gente começar a pensar. Sabe qual é o limite para o ser humano de aceleração? Antes que tu comece a ter hemorragias e morra? 90 metros por segundo ao quadrado. 9 vezes a aceleração da gravidade. Quer dizer que se eu pegar o teu corpo e resolver fazer ele andar muito rápido, num piscar de olhos, o sangue do teu corpo vai ter que acelerar junto com o teu corpo, concorda comigo? E o que é que envolve o sangue? A veia, as artérias. Tu concorda que a parede da veia vai ter que empurrar o sangue para o sangue continuar contigo? Chega uma hora que essa aceleração é tão grande que a veia tem que fazer tanta força que rompe. E aí tem hemorragia interna. Ou seja, um piloto de carro, mesmo que tenha airbags e tudo mais, mesmo que ele não corte a pele dele, mesmo que ele não quebre um osso, só de desacelerar brutalmente ele pode morrer por hemorragia. Sim. Interessante, né, cara? Tu vê sem quebrar um maldito osso, mesmo batendo numa almofadinha fofinha, se a desaceleração é brutal, internamente tu sofre danos e morre. O Ayrton Senna, não sei se vocês lembram dele, né? Porque eu, quando tinha a tua idade, ele era o cara, né? Então todo mundo idolatrava o sujeito. E ele, mesmo que a barra da suspensão não tivesse penetrado no capacete, né, ferindo o cérebro dele, é provável que ele tivesse morrido. A pancada foi tão grande que a aceleração ultrapassou os 90 metros por segundo ao quadrado. Não é possível que ele tivesse lesões mesmo sem quebrar um maldito osso. Tá, o Daniel, você não tinha
filmando o lançamento de um foguete, certo? A minha câmera é tão foda que ela capta a velocidade do objeto que está se deslocando. E aí eu te mostrei duas fotos que a câmera tirou. Uma foto estava registrando 3 segundos de lançamento e a velocidade do foguete era essa. Na outra foto que eu tirei 4 segundos depois, estava escrito na câmera 7 segundos. E a velocidade que a câmera detectou, 100 metros por segundo. Só isso. Mas o é só tipo T1, V1. Isso. Mas tu vê, cara, essa pergunta tu já tem que ter feito muitas aulas antes. Ó. Tu não gostou do 0, né? Chamei de 1 e 2. Não gostasse, gosta de letra? A e B. Beleza? Ou, professor, não quero letra. T e linha. né? Beleza? Professor de matemática faria assim, T e linha. Pode ser inicial e final também. Pode ser, eu não gosto do I e do F, que eu sou meio vadio para escrever, mas pode ser I e F. Também fica bonitinho. Beleza? Ou seja, o 0 era o início, lembrava início. T0 é sempre o tempo inicial. Isso é internacional. No Turcomenistão as crianças usam T0. Beleza? Alguma coisinha? Ô galerinha, piloto de caça. Professor, eu quero ser piloto de caça. Te prepara. Porque tu vai ter que suportar grandes acelerações. Um dos testes que se faz com o piloto de caça é amarrar o cara numa cabinezinha. Aqui assim, ó, bota o sujeitinho lá dentro com um piloto, com um manche, com um monte de botão, um monte de luzinha, e bota essa encrenca para girar, ó, em altas velocidades. A galera que está fora ali vai simular um voo contigo, tu ali sofrendo acelerações terríveis, tem que pilotar com precisão, apertar os botões na hora certa, conversar com as pessoas que estão fora. É uma loucura. Imagina tu na Fire Whip, lá do Beto Carreiro, tendo que pilotar alguma coisa, com precisão. Sendo que a Fire Whip só atinge 45 metros por segundo ao quadrado, metade do que o ser humano resiste. Tu imagina 90 metros por segundo ao quadrado, quase desmaiando, e ainda tem que fazer conta, tem que responder imediatamente, é assim que o piloto de caça vive. Outro teste que eles fazem, além de botar o cara para girar numa máquina para testar quanta aceleração ele pode resistir, uma outra legal, eles pegam lá no exército, né, ou na aeronáutica, óbvio, né, pegam um carrinho de montanha-russa que mergulha numa piscina, amarra o cara com cinto de segurança 6 pontos e larga o cara lá da PQP. Ele vem dar de cara na água, uma pancada violenta. Ele tem que não desmaiar com a pancada, se soltar e sair nadando da piscina. É um puta de um teste. E quando eles desmaiam, professor? Claro que os mergulhadores vão e salvam o cara, né? E é muito comum desmaiar nesse teste. Tem que fazer isso direto. Mas a água, ela tá... Na piscina, vem o carrinho de montanha-russa e dá com a cara na água, água paradinha. Mas o carrinho tem tipo uma aerodinâmica que Ele é meio quadradão na frente, ó, pancada. Ou seja, tu bate na água, embaça e tem que sair. Não, mergulha. Ô galerinha, tu tá todo amarrado, capacete, como se fosse um piloto de avião, e tu te joga, eu escutei meu amor, tu te joga lá do carrinho de montanha-russa, ele chega a 100 e poucos por hora, dá na água e afunda. Tu tem que acordar, não pode desmaiar com a porrada, tem que se manter acordado, ir lá soltar os cintos de segurança e sair nadando. É um dos testes que se faz para ver se o cara tem chance de ser piloto. Oi? Não, tenta... Engraçado... Não. Acabou de aparecer aqui o Alexei. Levou. Mas ele acabou de levar a pergunta pro Alexei. O Alexei tem que saber onde é que tá se Outra legal. Vocês já viram corrida de avião? A Red Bull patrocina, né? Corrida de avião. Sabe quem é o cara que sempre ganha? É o cara que aguenta mais aceleração. Tem um daqueles caras que demora mais a desmaiar que as outras pessoas. Aí ele consegue fazer as curvas mais fechadas que os outros pilotos e sempre ganha a porcaria das corridas, porque fisiologicamente o organismo dele resiste mais à aceleração. E não tem preparamento para te melhorar isso? São essas preparações que a gente faz de mergulhar na piscina, de jogar o cara nesse negócio. O problema é que tu tem um certo ganho que tu pode conseguir. Então antes, no começo dos meus treinamentos eu estava desmaiando com 70 metros por segundo ao quadrado. Agora já estou chegando próximo dos 90. Mas e se o cara fisiologicamente, as artérias dele são mais resistentes, ou o coração dele bomba melhor o sangue pro cérebro para ele não poder desmaiar na hora, entendeu? Aí vai ser covardia, né, cara, contra um cara desse que organicamente é melhor que eu.
Os seres humanos, cara, eles são ninja, eles podem se aprimorar, mas isso também tem que levar em consideração que um cara pode ser geneticamente melhor que tu por alguma coisa, né? A gente tem que ter essa humildade. Não é possível que o Usain Bolt seja só treino, né? Ele deve ter alguma coisa genética no corpo dele que favoreça ele, né? Pra ele ser tão mais que os outros, né? Pra ele terminar a corrida assim, rindo e olhando pra trás. Ah, que idiota esse cara. Porra, é quase sobre-humano, né? Diferente do programinha da Discovery lá, né? O Super-Humano Stanley. Aquilo é babaquice, aquilo é bobagem pra criança pequena. Mas no caso de um atleta como o Usain Bolt, começamos a pensar, ou ele está usando alguma droga que ninguém conhece, e que não é detectável, e não se esqueçam, a maioria dos esportistas de ponta usam drogas para melhorar o desempenho, certo? Desde que inventaram o esteroide anabolizante, os russos e os americanos, né, na Guerra Fria, nunca acabou essa história de que, eu sou atleta de ponta e sou natureba. Conta para outro, certo? Então os caras todos são dopados sim, esses caras de ponta, infelizmente, olha que tristeza saber disso, mas em alguns casos pode ser uma diferença orgânica e aparentemente esse cara ele tem uma pressão arterial um pouco maior, alguma coisa que faz ele desmaiar depois das pessoas normais, certo? Muito louco isso. Tem como ultrapassar os 90 metros por segundo ao quadrado? Foguetes da NASA aí, eletromagnéticos, eles atingem 10 mil km por hora em poucos segundos. Dá uma aceleração de milhares e milhares de metros por segundo ao quadrado. Só que tu não pode botar gente no foguete, senão o sangue dela fica, o osso vai. Despedaça a pessoa. Tu consegue visualizar isso? Tu pega uma pessoa e empurra ela. Tu está empurrando todo o corpo dela, mas não tem líquidos dentro do corpo. Os líquidos têm que ir junto. Onde é que está preso esse líquido? Nas artérias. As artérias vão querer empurrar o sangue tão rápido que a artéria rompe. Esse é o problema. Então, cara, olha só, quando eu falei que o limite é pro ser humano. É pro ser humano. Uma barata consegue mais aceleração do que o ser humano. Bota ela na navezinha, a nave atinge 100 metros por segundo ao quadrado e a barata continua viva. Seres humanos têm uma certa fragilidade para acelerações. Beleza? Certo? Legal. Galerinha, uma segunda etapa é aquela que nós já fizemos com a fórmula da... Monta um probleminha diferente do meu. Um carro por 3 segundos. Ou tem uma aceleração... Mas aí ficou parecida com a minha, né, cara? Que eu já tinha dado o tempo e a velocidade. Isso, vamos lá. Aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Meu Deus, vai vender muito esse carro, porque não tem super esportivo com essa, mas gostei da tua ideia. Um carro alienígena, 30 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Adorei. Faz o tempo de... Permanece assim um tempo de 2 segundos. Qual pergunta poderíamos fazer então? Qual é a variação de velocidade desse carro? É isso? Como é que seria a solução? A é igual a delta V. Delta V. Definição de aceleração. A é igual a delta V. 30 É igual a delta V. Delta V. Sobre 2. Delta V é igual a... 30 vezes... Quanto? Estão grandinhos já, né? Tudo bem? Vocês têm 30 mais 30, 60? Sim. Metros por segundo. Professor, mas o 30... Eu adorei a tua questão. Outra, eu estou aqui à vontade com vocês. Vocês podem criar a questão que vocês quiserem. Eu gosto de criatividade. E a tua intenção não foi exagerar, acredito eu. Mas o que eu disse de carros? Eu comparei com queda livre, não é? Em 3 segundos o cara está a 108 por hora. Não é isso? Carros que conseguem 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração, que é equivalente da gravidade, Ferraris e motos super esportivas top, certo? Tem carro hoje que faz 0 a 100 em 2.4 segundos, tem moto que faz em 1.2, moto elétrica. Isso há muitos anos, há mais de uma década, tem moto elétrica que faz de 0 a 100 em 1,2 segundos. Olha que loucura, certo? Mas a aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado, né? Vai demorar um pouco para alguns carros terem, talvez com um foguete. Um carro movido a foguete daria para conseguir isso. Pois então, ó. Pessoal, olha que interessante a pergunta da colega. Enriquecedora também a tua pergunta, Larissa. Parabéns. Professor, qual é a média de aceleração para quem está em queda livre? Galerinha, a verdade é a seguinte, ó. Quando eu pulei lá do paraquedas, tô com inveja até do cara, pulei lá do paraquedas, no começo a aceleração era da gravidade, 9.8, um pouquinho abaixo de 10.
Porém, à medida que tu vai caindo, o ar bate em ti com mais velocidade, né? Te empurrando para cima. Ou seja, a aceleração ela vai caindo, e quando o paraquedista está lá para os 300 km por hora, a aceleração dele cai a zero. Aí ele se mantém com velocidade constante até abrir o paraquedas ou até se esborrachar no chão, certo? Então olha que interessante, o paraquedista ele não fica desde o começo até abrir o paraquedas com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, senão uma hora ia virar um foguete, né, seu paraquedista, certo? Então o paraquedista ele tem a aceleração da gravidade na hora que ele pula do avião. À medida que o ar começa a bater nele com violência, lá por uns 300, 400 por hora, aí a força do arraste do ar, do atrito com o ar, vai bloquear o peso, vai anular o peso, a velocidade dele passa a ser constante. Se eu fizer um ponta-cabeça lá do paraquedas, eu vou atingir uns 400 por hora. Se eu me abrir contra o ar, vai bater mais em cheio o ar em mim, essa posição clássica do paraquedista, já estabiliza nos 300 por hora. Por isso que tem histórico de pessoas caírem de 6 km de altura e sobreviverem. Porque o cara não bateu a 2.000 por hora no chão. Ele bateu a uns 300 e poucos por hora. E se ele tiver sorte de quebrar um monte os braços e as pernas, ele tem chance de sobreviver. Quanto mais ele esmigalhar os braços e as pernas, mais chance de sobreviver ele tem. Faz sentido para vocês? Tinha que fazer. Por que historicamente quem se quebra mais em quedas tem mais chance de sobreviver? Porque energia, olha que resposta bonita. Porque energia se conserva. Na queda, tu concorda que tem uma certa energia envolvida no processo? Se eu fico inteirinho após a queda, toda a energia foi usada para desacelerar o meu corpo. Brutalmente, hemorragia interna, morte, sem osso fraturado. Se tu esmigalhou os braços e as pernas, parte da energia da queda foi usada para esmigalhar os ossos. Se tu não prejudicou os órgãos internos tanto, a chance de sobreviver é muito maior. Por isso que as pessoas que sobrevivem a acidentes graves, geralmente são aquelas que se picaram de cima e embaixo, os membros. E a parte vital, que é o abdômen, ficou, certo, intacta. Então, por conservação da energia. Por isso que os carros modernos se desmontam na batida. Porque os engenheiros perceberam que quando o carro se desmonta, ele gasta energia da batida e menos energia é dispensada nos ocupantes. Eu tenho uma D20 89 velhona, né? Ela é... Cara, se um cara bater em mim, o carro do cara tem muito mais chance de se destruir do que o meu. Porém, o carro do cara se destruindo absorveu energia. A minha caminhonete destruindo pouco absorveu menos energia, parte da energia vai vir para cima de mim. Então tu vê, carros que não se desmontam na batida podem ser menos seguros do que carros que se desmontam. Legal, né? Por isso que os carros de hoje em dia são mais frágeis. Teoricamente, pode parecer mais inseguro para o leigo, né? Mas quanto mais o carro se desmontar na batida, mais chance de sobrevivência por causa da energia. Mas a gente só vai estudar energia daqui a pouco, tá? Foi só uma palhinha de energia para vocês. Eu estou com uma dúvida, naquela história, por que não igualou os dois conseguidos igual a delta V pelos lados? Eu acho bonita, o Matheus já está colocando, Matheus, né? Eu achei muito bonita a tua colocação, garoto, porque estás querendo pensar na verdade, né? Estás querendo entender através da verdade, não é isso? Aí tu pensou, eu quero cancelar aquele 2, vou dividir por 2 à direita e vou dividir por 2 à esquerda. 30 por 2, 15. Só que uma fração dividida por 2, que é 2 sobre 1, é a primeira vezes... Opa, ficou 15 igual a ΔV sobre 4, ó. Estava dividindo por 2, tu tem que ter multiplicado por 2 os dois lados para eliminar a divisão. Como tu dividiu por 2, ó, ficou dividido por 4 agora. Vou tentar consertar. Vezes 4 e vezes 4. 4 vezes 15, 60. Elimina o 4 com 4, continuou, dá o valor correto. Ó, elemento da verdade. Parabéns, galera, está quase dominando a verdade. Está quase dominando a verdade, enquanto a maioria está multiplicando totalmente cego da matemática. Não sabe nada do que está fazendo, cara. Não sabe nada da matemática. Mas passa... Que mentira absurda. Muitos errarão por isso. Certo? Tem gente que vai chegar até a repetir o ano só porque ficou com os olhos fechados e não quis entender a verdade. Parabéns pelo teu esforço, Matheus. Estou orgulhoso. Muito bom. Ô, galerinha. Última pergunta. Já não pode mais. Última questão sobre aceleração. Faz bem criativo que eu quero. Uma moto espacial
segundo 70 metros por segundo. 60. O que? De que? Sofre uma variação de velocidade ou é a velocidade primeira dela? Primeiro. É a primeira. V0, então 70 metros por segundo. Com um tempo de 7 segundos. Tempo inicial também? Tempo inicial 7 segundos a nave. Essa era a situação inicial da moto espacial. Vamos colocar outra velocidade. Um alienígena atravessou na frente da moto e o corredor espacial começa a frear e a moto atinge 10 metros por segundo, quando o tempo é de 14 segundos. Tá ótimo. Só que tá ficando igual do foguete, né? Porque se eu dei a velocidade inicial e final, eu vou poder fazer o ΔV. Se eu dei os tempos, eu vou fazer o ΔT. A pergunta para essa questão é qual é a aceleração da moto? E nós já calculamos uma vez a aceleração hoje, ó. Cadê? Paguei. Pode só aceleração. Então, pega Uma nave espacial Com aceleração. com aceleração 70 metros. de 70 metros por segundo ao quadrado Faz um tempo inicial. Não. sofre uma variação Tempo já- de velocidade. De 20. 20 vai ficar ruim para a gente terminar. Vou botar 140, pode ser, amigo? 140 mil metros por segundo. Tem que ser criativo, pô. Eu peço criatividade, cara. Bota um alienígena de uma vez na questão, cara. Qual é a pergunta? Quanto tempo demorou para isso acontecer? Quanto tempo demorou para essa nave alienígena variar esse absurdo de velocidade com esta aceleração? A aceleração ΔV sobre ΔT, quanto é que é a aceleração? 70, É igual a 140 mil. Tá dividindo, passa. Não. Na verdade, a gente multiplica ambos os lados por ΔT, né, galera? Ficaria 70 ΔT igual a 140 mil. E agora? Obrigado. Divide ambos os lados por 70. É por isso que o 70 brota dividindo lá embaixo, né? Certo? Corta os zerinhos. 14 por 7. 2. Quantos zeros? 2.000 segundos a nave vai atingir a velocidade de cruzeiro dela. Pronto. Quantas perguntas eu pude fazer com essa fórmula? Ou eu peço, ou eu peço, ou a variação da velocidade. É isso, eu tenho que te fornecer todo o resto. Mudou muita coisa? Mudou nada, mudou só a interpretação física. O que significa 5 metros por segundo ao quadrado? A cada segundo, quem aumenta? A velocidade aumenta metros por segundo. Cuidado, tá? É só isso que é a introduçãozinha de aceleração. Ficou mais difícil a física? Não, cara. É a mesma coisa. Primeiro segundo vai dar 5, aí segundo vai dar 10. Beleza, se tivesse parado, 1 segundo depois estaria 5 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade já seria 10 metros por segundo. Quanto que ele andou, professor? Ainda não aprendemos. Ainda não matamos a charada do Galileu. Quanto que esse objeto que muda de velocidade caminhou, né? Isso vai ser só mais pra frente. Certo? Ao quadrado. Ou poderia ser quilômetros por hora ao quadrado. Certo? Parabéns, a tua pergunta foi interessante também. Não! Ô galerinha, o trabalho foi só até a velocidade média, né? Que a gente combinou. A prova vai ser que nem o trabalho, a aceleração só na prova 2. É isso mesmo. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Valeu, galera.